Alô. O Anel do Nibelungo, uma HQ de P. Craig Russell. Essa aqui é uma HQ que foi lançada pelo Pipoca Nanquim tem algum tempinho, e ela foi uma ganhadora do Prêmio Eisner. Eu não me lembro de que ano foi que lançou. Eu teria esses dados mais frescos na mente, mas o que aconteceu foi o seguinte: com todo esse lance do coronavírus, e eu também estava com um ritmo um pouco ruim, porque eu não consegui dar muito bem o segmento ao meu plano de ver um filme por dia. Quem teve interesse em acompanhar no início aí viu que eu só consegui ver 14 filmes, e foi de fato, eu só vi 14 filmes esse ano, e até agora não consegui, eu devia ter visto mais de 100. Não rolou, não funcionou para mim tirar o tempinho certo de estar vendo os filmes direitinho. E aí eu perdi o ritmo e teve o lance do Corona, eu li essa HQ, li uma outra HQ, e aí perdi o ritmo completamente das coisas que eu estava fazendo. E agora eu estou tentando recuperar, vou estar fazendo um vídeo de umas HQs que eu li há algum tempo atrás, e vou voltar a essa aqui. E o lance dessa aqui, o Anel do Nibelung, como eu falei da Pipoca Nanquim, é uma HQ que adapta, ó, a capa aqui bem bonita mesmo a capa, e uma HQ grossa, capa dura e tudo mais. Ela é uma HQ que adapta a não é uma peça, mas o musical do Richard Wagner. E eu já conheci o Anel do Nibelungo por uma outra adaptação que foi lançada no Brasil, que é da, poxa, eu acho que é Mônica Segan, não me lembro o nome da mulher, mas eu acho que é Mônica o primeiro nome dela. Mas enfim, uma novelização da peça do Richard Wagner. Eu não sei se na verdade é mais adequado dizer que uma novelização da fonte original, que o Richard Wagner, eu acredito que ele não tenha criado o roteiro, mas sim ele pegou de outras obras já do passado, que tinham lá em períodos anteriores, lá na Alemanha, antes talvez de se chamar Alemanha. Me perdoem, eu realmente estou muito perdido para fazer esse vídeo. Eu queria só fazer ele mesmo para conseguir voltar a estar fazendo os vídeos. Eu estou muito sem prática, digamos assim. Mas enfim, eu já tinha lido essa novelização do Anel do Nibelungo, que no Brasil é chamado de O Anel dos Nibelungos, então já estou bem ciente da história toda, de como lá o anel vem a surgir, ele é roubado das ninfas do reino, como ele acaba atraindo a atenção de Odin, como ele vai parar na mão de um dos Nibelungos, como entra aí a história da Valkyria Brunhilde e do cara que vai vir a ser o marido dela, eu esqueci, o Siegfried, do pai do Siegfried e da e de toda essa linhagem aí dos, se não me engano, são dos Valsundos, que é uma linhagem abençoada por Odin, e até chegar enfim, ao Ragnarok, o Crepúsculo dos Deuses. Essa HQ aqui do Russell conta todo esse trajeto, e só que ela é muito mais do que isso. Ela é uma HQ que é uma adaptação direta do musical. E isso, de início, você pode até pensar, pô, uma HQ que adapta um musical, não deve ser muita coisa. E eu não sabia exatamente o que esperar dela. Eu sabia que ela adaptava o musical, eu sabia que era a história do Nibelungo, e ela tinha ganhado um prêmio Eisner. Eu vi a capa, achei bonita, vi alguns comentários na internet elogiando bastante a arte e comprei. Aí comprei, ficou lá na minha estante acumulando poeira por alguns meses, já que eu demoro um pouquinho para ler depois de ter comprado as obras, e então acabei resolvendo ler. E eu peguei para folhear, na verdade, e folheando, francamente, eu olhei cores um pouco chapadas, não são exatamente chapadas, mas cores que eu folheando não me chamaram a atenção e que eu imaginava algo completamente diferente em relação às cores, pelo menos no que a capa dava a entender. A capa me fez passar a impressão que seriam cores completamente estilizadas, de um estilo completamente diferente. E, no entanto, não foi o que encontrei na obra. Mas aí eu, enfim, peguei para ler. Eu queria pegar um material grande para ler no ônibus, já que esse ano eu estava querendo fazer menos vídeos, já que ano passado eu fiz esse projeto aí de um HQ por dia. E caramba, o que eu encontrei na HQ foi simplesmente fantástico. A forma como o Russell adapta o musical do Wagner é simplesmente fenomenal. Assim, eu não ouvi o musical do Wagner, eu ouvi partes, já tinha ouvido partes, tentei parar para sentar para ouvir completo depois de ter visto a HQ, mas é muito longo e eu não é algo que eu consigo assim assistir sem estar prestando atenção, porque em alemão eu não entendo o que está sendo falado, eu preciso ver as legendas. Então eu acabei
não vendo a obra original que inspirou isso aqui. Mas o lance aqui não é uma adaptação trazendo o texto literalmente para a linguagem dos quadrinhos. Há uma adaptação do texto, mas o Russell ele busca criar toda a musicalidade do musical aqui. Então as falas dos personagens ainda são falas poéticas, como se fossem atores cantando. No final tem alguns exemplos de como foi feita a adaptação do texto, mas tem vários momentos assim, que, como por exemplo, Siegfried e Brunhilde depois de se reunir, eles vão conversando com o outro e você vê que não são falas normais, são falas como se fossem parte de uma canção, como se fossem cantadas mesmo. Aí eles se juntam, olham para o sol, para o horizonte, a luz do horizonte banhando eles, aí eles falam, não, porque nós não sei o quê, e nós blá blá blá, e o eco das vozes dele passando, e cara, fica um efeito realmente muito, muito bom. Eu terminei de ler essa HQ, eu sinceramente não estava dando muita bola para ela, eu só queria ver uma. Sabia que era uma obra de um tema que eu gosto, que é dos Melungos, toda essa questão de mitologia nórdica e tudo mais, então esse foi o meu principal interesse. Mas depois de terminar de ler essa edição, caramba, eu estava completamente arrebatado. O trabalho que foi feito aqui é muito, muito bom. A forma de adaptar a questão da musicalidade e o ritmo, a forma como a voz dos personagens, o texto, você vai lendo com um ritmo que é auxiliado pela forma como os quadros são dispostos e a ação vai sendo mostrada no decorrer da HQ, é realmente uma coisa de louco. Porque você vai lendo a HQ e você vai vendo os quadros passando. Isso cria um dinamismo, cria uma história que eu realmente não estava esperando e que eu vi assim, caramba, a forma como isso aqui, o jeito que isso aqui passa as coisas, o jeito que isso aqui passa o que está acontecendo, os sentimentos dos personagens, a atmosfera da obra, porque assim, musical é muito sobre atmosfera, né? Os musical tem aqueles, eu não lembro como é em português, eu acho que é tema, mas em inglês eu acho que se não me engano é motifs, que são passagens que vão se repetindo e que evocam alguma coisa, como por exemplo, é um exemplo que a obra até dá, que a espada lá do Siegfried, ela é prenunciada muito antes dela aparecer na obra, porque ela tem um ritmo musical dela. Então, assim, às vezes a espada demora pra, vai aparecer lá na Casa do Caralho, no musical, mas tem umas notas que já vão prenunciando a chegada dela, e quando ela chega, supõe-se que a pessoa entendida disso, de que Takashi está assistindo um musical, reconheceria. E aqui o autor também se vale desses signos, de signos visuais que se repetem, que você lê, nota, a forma como ele está sendo usado. Aqui, a forma como não é um detalhe realista, mas um detalhe simbólico. Tem vários detalhes simbólicos nessa obra. Isso misturado ao ritmo, misturado à forma como você vai percebendo o que está acontecendo junto aos personagens, como por exemplo quando conforme Sigmund e a e a como é e a irmã dele percebe que eles são irmãos, mas que eles se amam, e enquanto isso eles estão conversando, é, eles estão aqui conversando, fala, 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 mas no fundo da cena a espada crescendo, e a forma como a espada vai crescendo durante essa sequência. Espada essa aqui já tinha sido apresentada, essa aqui já é a parte mesmo que o personagem está consciente da espada, mas muito antes ela já vinha sendo prenunciada em outros momentos mais sutis, e vários elementos disso. E não só isso, a arte que quando eu tinha folheado eu tinha achado não tão legal, conforme eu fui lendo, caramba, eu fui também me apaixonando, porque as expressões dos personagens são muito bem definidas, os personagens são muito expressivos. Essa cena aqui, que mostra a Frigga e a mãe dela, e Odin aqui em cima olhando para o horizonte, pensando, contemplando, esperando, e aqui embaixo as duas mulheres meio que à sombra do que está acontecendo, meio que presas a um destino, sem saber, meio que presas a um destino que sabe o que vai acontecer, mas não querem que aconteça. Como a expressão vai mudando. Não é todas as obras de quadrinhos que realmente fazem um jogo assim, usando as expressões dos personagens, e muito menos isso, tudo isso misturado à questão que eu falei do ritmo dos quadros, da musicalidade das falas. Então, caramba, é uma obra que eu recomendo para qualquer pessoa que gosta de quadrinhos e quer ler quadrinhos assim no ápice do que a arte pode apresentar. Não estou dizendo que é a melhor obra de quadrinho do mundo, mas eu diria que se enquadra assim naquele naquele lance, naquelas listas de melhores quadrinhos, quadrinhos que você não pode perder. Eu diria que esse aqui é um dos quadrinhos que
que nenhum amante de quadrinhos pode perder, porque é uma obra única, é uma obra que faz coisas que eu acredito que só ela faz desse jeito e que, porra, conquistou um lugar no meu coração de diamante da sétima arte. Ah, foda-se. Diamante dos quadrinhos, esqueci qual nona arte, sétima arte, assim, eu acho. Diamante dos quadrinhos, então, porra, eu comecei assim, não dando nada pra história, só querendo ler sobre o Anel do Nibelungo e terminei de ler a obra completamente encantado e agradeço muito por esse volume ter sido trazido para o Brasil, porque ele realmente vale a pena e é uma obra muito boa e vale a pena estar sendo lida. Mas por enquanto é isso, eu fico por aqui, já falei muito, já enrolei muito. Próximo vídeo eu vou tentar ser mais sucinto e até a próxima.